Bem-vindo à Toledo Med. Aqui, transformamos conteúdos complexos da medicina em aprendizado direto, estratégico e aplicável à prática clínica. Nossos resumos são focados nos temas mais cobrados do Revalida INEP e também do ENAMED, com raciocínio clínico e abordagem baseada nos principais protocolos. Sem enrolação, sem excesso de teoria desnecessária. A proposta é simples: acelerar sua aprovação e fortalecer sua base médica de verdade. Agora, vamos direto ao ponto. Hoje, na revisão estratégica da Toledo Med, a gente vai dissecar um dos temas mais cobrados e francamente cheios de armadilhas das provas de residência e do Revalida: os distúrbios benignos do esôfago. Seja muito bem-vindo a essa nossa imersão. O clima aqui hoje é de medicina de alta performance. Esquece aquela leitura passiva de rodapé de livro, tá? Nosso foco mira direto no raciocínio clínico estratégico, naquilo que literalmente separa o candidato aprovado daquele que vai ter que tentar de novo ano que vem. Esse nosso mergulho na gastroenterologia agora vai construir a base inabalável que você precisa para garantir pontos cruciais na prova. Vamos direto ao ponto. A pergunta fundamental, aquela que define todo o seu caso clínico, está focada num sinal que às vezes é muito sutil. O paciente engasga ou ele entala. Presta muita atenção nisso, porque memorizar essa dicotomia exata é a chave mestra que destranca todo o seu diagnóstico diferencial. Responder a isso corretamente logo nos primeiros segundos de leitura te economiza um tempo valioso na prova e evita que a sua linha de raciocínio descarrile para a especialidade errada. Tópico 1. A grande dicotomia: disfagia alta versus baixa. Vamos começar desarmando a primeira armadilha clínica: a diferença cirúrgica entre a disfagia de transferência, que é alta, e a de condução, que é a baixa, não tem nenhum exame complexo. O segredo está na pura anamnese. Funciona assim: se o enunciado diz que o paciente engasga, indicando dificuldade logo ali no início da deglutição, a sua bússola diagnóstica tem que apontar direto para o sistema nervoso central e transtornos neuromusculares. O pensamento vai direto para sequelas de AVC, miastenia ou demências. Essa é a disfagia alta e o exame que norteia a investigação é o videodeglutitograma. Agora, se a palavra mágica da prova for entalo, o problema é mais embaixo. O alimento começou a descer, mas parou. Isso aponta direto para o esôfago, indicando um distúrbio motor ou uma obstrução anatômica. Nesse cenário de disfagia baixa, os caminhos mudam completamente. A endoscopia entra para descartar malignidade e a manometria é o padrão ouro para as falhas de motor. Viu só? Caminhos distintos baseados em uma única palavra do paciente? Tópico 2. O labirinto motor: dor ou disfagia? Agora que a gente já isolou a disfagia baixa, sabemos que o problema está no esôfago. É exatamente aqui que as bancas têm um fetiche absoluto por tentar te confundir, misturando queixas gástricas com emergências cardiológicas. É o famoso pulo do gastro. Imagina o cenário da prova. Chega na emergência uma paciente jovem, muitas vezes mulher, com uma dor torácica retroesternal fortíssima, em aperto. E instintivamente a mão já coça para pedir um eletro e rodar o protocolo de infarto, certo? Mas o texto te dá um detalhe de ouro: a dor acontece durante a deglutição. Um paciente jovem com dor torácica ao engolir não está infartando por causa de um misto quente. O diagnóstico mais provável aí é um distúrbio motor do esôfago, é cólica esofagiana. E a imagem radiológica clássica dessa patologia é uma verdadeira obra de arte. No esofagograma baritado de um paciente com espasmo esofagiano distal, você nota o esôfago totalmente contorcido, formando essas saculações. É o inconfundível aspecto em saca-rolhas. O que está acontecendo aqui na prática é que a musculatura lisa dos 2/3 distais do esôfago resolveu contrair toda ao mesmo tempo. É um espasmo simultâneo e totalmente não propulsivo. A comida simplesmente não desce e o paciente sente uma dor absurda. Para a gente fechar essa parte motora, é crucial contrastar rapidamente o espasmo esofagiano distal com o primo mais agressivo dele, o esôfago hipercontrátil, que o pessoal mais antigo chamava de esôfago em quebra-nozes. A diferença fisiopatológica essencial é bem simples. No espasmo distal, as contrações são simultâneas e desorganizadas. Já no esôfago hipercontrátil, as ondas até são propulsivas e organizadas, mas a força da contração é completamente desproporcional. A manometria de alta resolução acusa uma amplitude colossal, gerando valores acima de 8.000. Ambos doem, ambos confundem com infarto na prova, mas a manometria separa os dois lindamente. Tópico 3. O espectro das esofagites, química e infecciosa. Saindo um pouco da motilidade, vamos focar na inflamação. O seu alerta clínico aqui muda. Se existe disfagia associada à odinofagia, ou seja, dor na hora de engolir o alimento, o revestimento do esôfago está sofrendo. A mucosa está machucada. O primeiro grupo de danos mucosos vem lá de fora. São as lesões cáusticas químicas. O raciocínio aqui envolve um pouquinho de química básica, e a presença disso em prova é quase garantida.
A ingestão de um ácido forte gera uma necrose de coagulação. Funciona assim. O tecido forma uma escara e essa escara cria uma barreira que limita a penetração do ácido. Tende a ser uma lesão mais superficial. Agora, o verdadeiro pesadelo do médico na emergência é a base, o álcali, como a famosa soda cáustica. O álcali causa necrose de liquefação. Ele derrete os tecidos e continua penetrando implacavelmente, alcançando camadas musculares bem profundas, com um altíssimo risco de perfuração aguda e estenose grave tardia. Nunca, jamais subestime uma lesão por soda cáustica no seu plantão ou na sua prova. Já o segundo grupo foca nas infecções, que, na boa, quase sempre gritam imunossupressão ali no meio do enunciado. O cenário costuma envolver um paciente oncológico, alguém vivendo com HIV ou um asmático em uso pesado de corticoide inalatório. O padrão endoscópico típico nesses casos vai revelar lesões na forma de placas esbranquiçadas, firmemente aderidas à mucosa. Isso aí é a assinatura inconfundível da infecção por fungo. É a esofagite por Candida albicans, a nossa temida monilias esofágica. Mas olha o contraste visual brutal quando a gente compara aquelas múltiplas plaquinhas brancas da Cândida com a apresentação do citomegalovírus. O que se nota na infecção por CMV é uma úlcera isolada, crateriforme, gigantesca e muito, muito profunda. É um achado assustador que ataca frequentemente aqueles pacientes mais severamente imunossuprimidos, especialmente os transplantados. Saber fazer essa distinção visual entre os patógenos é simplesmente indispensável para você gabaritar. Essa tabela que a gente montou exige um print mental absoluto seu agora. É rendimento puro. Temos 3 grandes vilões nas esofagites infecciosas. Cândida, dá placas brancas e o tratamento é com fluconazol. Herpes simples gera múltiplas úlceras rasas bem pequenas, parecidas com aftas, que você trata com aciclovir. E o CMV, dá aquela úlcera única e profunda, cujo tratamento exige artilharia pesada, o ganciclovir. Se você tiver esse quadro em mente, garante o acerto em absolutamente qualquer questão de esofagite infecciosa. Mas a banca, para testar se você domina a endoscopia com autoridade de especialista, vai te perguntar onde o endoscopista deve morder a lesão com a pinça de biópsia. É aqui que entra aquele sarcasmo clássico de examinador, mas a gente tem um antídoto. A regra de ouro é um mnemônico de elite, muito simples. Pega essa. H de herpes, você biopsia no H de halo, ou seja, nas bordas elevadas da úlcera. E o C de CMV? A biópsia é no C de centro, lá no fundo daquela úlcera profunda. É elegante, é inteligente e te garante a pontuação máxima sem estresse. Tópico 4. A atualidade de prova, esofagite eosinofílica. Entramos na nossa reta final da revisão. Se existe um assunto que virou moda absoluta nas provas de residência e no Revalida nos últimos anos, é este. A esofagite eosinofílica não é mais rodapé de página. Hoje, ela é a atração principal. O quadro clínico típico na prova é quase um clichê de tão padronizado. Presta atenção nos elementos. É um paciente jovem, quase sempre homem, com um histórico bem rico de alergias. Asma, rinite atópica, alergia alimentar. Aí, um belo dia, ele come um pedaço de carne e surge uma impactação alimentar aguda. Ele entala. A endoscopia costuma mostrar anéis e estrias esofágicas, um aspecto que a gente chama de traqueização do esôfago. Mas o carimbo definitivo do diagnóstico vem da histologia. E é aqui que você pontua. A biópsia precisa confirmar o número mágico de 15 ou mais eosinófilos por campo de grande aumento. A presença de 15 eosinófilos no laudo sela o seu diagnóstico sem discussão. Diagnosticar é fácil, é padronizado, mas o tratamento? É aí que mora a maldade da banca. Sendo essa uma doença alérgica e inflamatória, seu raciocínio natural aponta direto para o quê? Corticoides tópicos deglutidos e dieta restritiva, cortando leite, ovo e trigo. E olha, a lógica não está errada de todo. Porém, é fundamental focar na sequência correta que eles cobram. Para fins de prova, a conduta inicial mandatória, especialmente naqueles casos leves a moderados, é o início de um inibidor de bomba de prótons, o bom e velho IBP. Somente depois de iniciar o IBP é que você avança para a dieta e os corticoides. Essa é a armadilha clássica que derruba muito candidato bom. Para a gente consolidar e provar o que eu acabei de falar, essa aqui é uma questão real do Revalida que ilustra perfeitamente o cenário. Menino de 9 anos de idade sofreu impactação alimentar e a biópsia veio com mais de 15 eosinófilos. O diagnóstico tá claro, né? Esofagite eosinofílica. Só que a pergunta é cruel e bem direta. Qual é a primeira medicação a ser prescrita? Metade dos candidatos, por pura afobação de ver alergia na prova, marca a budesonida tópica. Mas você, com raciocínio tático alinhado, sabe que o pulo do gastro moderno
interno exige marcar o omeprazol como passo inicial. Inibidor de bomba de prótons é o pontapé do tratamento. É exatamente com esse nível de atenção aos mínimos detalhes clínicos que a sua aprovação é garantida. E só para não deixar a mente relaxar agora, no final, fica essa reflexão de alto nível para você. E se o IBP falhar, depois de 8 semanas, qual deve ser a sua próxima cartada imunológica contra essa doença? Pensa nisso. Continue firme, focado no alvo e a gente se vê na nossa próxima revisão estratégica. Se esse resumo te ajudou, já segue a Toledomed no Instagram ou Google Toledomed Score. Lá você encontra conteúdos diários e estratégias para o Revalida INEP e Enamed. Também conheça o nosso curso extensivo. As músicas, materiais complementares e todos os links citados estão aqui na descrição do vídeo. E claro, não esquece de deixar o like e aquele comentário maroto para fortalecer a comunidade médica que mais cresce no Brasil. Nos vemos na próxima aula.